Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós pensamos naquilo que são as notícias, as manchetes, as principais informações do ponto de vista cristão, procurando tirar lições com a Palavra de Deus, com a Bíblia na mão. E obrigado por estar a acompanhar-nos. Tem-se discutido muito a situação da pandemia em Portugal porque nós, de facto, chegamos a um ponto e vivemos uma situação que é dramática. É provável que ainda boa parte da nossa população não aquilatou, não percebeu o quanto isto tem sido mau no nosso país. Nós ficamos muito impressionados, por exemplo, com a Itália, falamos muito dos Estados Unidos, do Brasil, da Espanha, mas quando nós formos fazer as proporções, temos que pensar em termos da quantidade de mortos, tendo em conta o tamanho da população. Então, em piores situações, a Itália e a Espanha estiveram piores, porque o Brasil e os Estados Unidos têm muita gente e, portanto, acaba por se diluir um bocado os números. Mas, contando o número de mortos pelo milhão de habitantes, a Itália esteve mal quando chegou a 13,5, não é? Mortos por milhão de habitantes por dia, o que era muito mau. A Espanha esteve bastante pior, chegou aos 18 e isto foi extremamente mau. Portugal, no pico que nós ultrapassamos há não muito tempo e não estamos muito longe disso, chegou aos 28. É realmente catastrófico. E tudo o que se falou a respeito dos outros países, como por exemplo as críticas que se fizeram aos Estados Unidos, ao Brasil, à Suécia, falou-se dos governos e daquilo que foi mau. E aqui, quem é que assume a responsabilidade? Quem é que tem realmente a culpa desta situação? E nós temos visto sistematicamente uma fuga à responsabilidade. As nossas autoridades não têm assumido realmente aquilo que é a sua responsabilidade diante daquilo que tem acontecido. Parece que uma tentativa por parte dos meios de comunicação social de apenas culpabilizar o povo. O povo é culpado, o povo é responsável. Há pessoas que estão-se a portar mal, mas nós que conhecemos bastante gente e que lidamos com o público, também conhecemos muita gente que tem se esforçado imenso, e são milhares, provavelmente milhões de portugueses, que têm se esforçado imenso para cumprir todas as regras. Afinal, de quem era a responsabilidade de organizar as coisas para uma nova vaga? Que nós sabíamos que ia vir, não era propriamente uma surpresa, nem foi uma novidade. De quem era a responsabilidade de aumentar o espaço no que diz respeito aos hospitais e ao atendimento? Era do povo? De quem era a responsabilidade de preparar a utilização dos recursos privados, e são muitos no nosso país, que poderiam ser utilizados? Era do povo? De quem era a responsabilidade de organizar o processo de vacinação? Nós já sabemos há meses que a vacina seria algo muito importante. Há meses estamos a contar que as vacinas vão surgir e vão chegar a nós. Mas foi esperado que chegassem as vacinas para então se criar um grupo para se poder pensar o que é que se ia fazer. De quem era a responsabilidade por organizar isto? De quem era a responsabilidade por criar um meio de distribuição e de aplicação das vacinas? Era o povo. De quem era a responsabilidade de abrir as exceções todas que foram abertas no Natal, permitindo que afinal houvesse liberdade de circulação e as pessoas estivessem juntas? Era do povo? Evidentemente que não. A falta de assumir a responsabilidade é uma marca da má liderança, infelizmente. O clube mais amado em Portugal, o Benfica, fez um gasto significativo no último verão para comprar jogadores. Comprou, não é? Gastou 100 milhões a comprar jogadores, o que era totalmente desproporcional tendo em conta a nossa realidade. Investiu pesadamente num treinador que, vitorioso no estrangeiro, foi trazido de volta a Portugal. E o que é que aconteceu? Quando a equipa assumou maus resultados e colocou-se numa má posição, a desculpa que foi dada e o treinador veio a público dizer: a culpa é do Covid. O Covid é que acabou connosco. Falta de responsabilização. Liderança é marcada pela necessidade de assumir a responsabilidade. E as responsabilidades precisam ser assumidas, porque este é um princípio básico daquilo que é uma liderança verdadeira, daqueles que realmente assumem aquilo que é a sua parte. Quando a responsabilidade é de todos, acaba por ser de ninguém. É verdade. Nós herdamos, e olhamos para a Bíblia e percebemos isto, nós herdamos esta falta de noção de responsabilidade ou tentar escapar da responsabilidade do nosso primeiro pai. Quando o primeiro homem pecou, é verdade, foi Eva que aceitou a tentação e foi Eva que tomou a fruta. Mas quando Deus passou pelo jardim e chamou a atenção, Deus não chamou Eva, Deus chamou Adão. Disse: Adão, onde estás? Deus tinha dado a responsabilidade a Adão e naquele momento era Adão que tinha que assumir a responsabilidade. Ele tinha que ter assumido a responsabilidade diante de Eva inicialmente e dito a ela: não, nós não vamos comer. Mas tendo pecado, ele tinha que ter assumido a responsabilidade e ter dito a Deus: não, realmente eu falhei. A mulher deu-me, eu
não fui o líder que devia ter sido. E ao longo da história, nós vamos encontrando sistematicamente líderes a fazerem isto. Talvez um dos mais famosos seja o rei Saul. Cada vez que Saul fazia alguma coisa errada e era confrontado, ele punha a culpa nos outros que estavam à sua volta. A culpa nunca era dele. E ao fazer isto, ele mostrou-se um péssimo líder que acabou por terminar de uma forma terrível. Assumir responsabilidade. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos viver tendo em conta as nossas responsabilidades e devemos ajudar os nossos a assumir as suas responsabilidades. É por isso que os pais ensinam os filhos que têm responsabilidade. Começa devagarinho. Responsabilidade por manter o quarto arrumado. Responsabilidade por colocar os brinquedos dentro da caixa dos brinquedos e não deixá-los espalhados. Responsabilidade por arrumar a sua cama antes de sair. Responsabilidade por manter os seus trabalhos de casa dentro daquilo que é o que é preciso ser feito. Responsabilidade por estudar e ter boas notas. É responsabilidade dos filhos. Os filhos precisam crescer aprendendo isto. Responsabilidade por lidar com a pequena verba que recebem. É por isso que nós damos mesada aos nossos filhos, para que eles possam aprender a ser responsáveis e a dar conta daquilo que recebem. Responsabilidade dos pais de criarem os filhos. Infelizmente, hoje em dia, muita gente terceiriza a criação dos seus filhos. Quem é responsável por criar os filhos é a escola, não é? Ou é o psicólogo, ou é este, ou é aquele. Não, a responsabilidade é dos pais. Os pais é que têm que assumir este dever. E quando as coisas correm mal, número 1 a ser chamada a atenção é o pai e é a mãe. Porque Deus criou a família com pai e mãe, cada um com a sua área de responsabilidade, para que nós possamos criar os nossos filhos nos caminhos certos, para que nós possamos instruí-los naquilo que é a palavra de Deus. Responsabilidade. Responsabilidade no trabalho. Bem, no trabalho é a responsabilidade do patrão, toda a gente sabe isto. O patrão tem as suas responsabilidades. E se você que está a acompanhar é patrão, certamente você sabe que tem responsabilidades. Mas se você é empregado, e a maioria de nós somos, nós temos a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por fazer o nosso trabalho bem feito, o melhor possível. Nós somos responsáveis por criar um bom ambiente no local em que nós estamos, ao lidar com os nossos colegas. Nós somos responsáveis por cumprir aquilo que são os nossos deveres da melhor maneira possível e, eventualmente, criar condições para fazer mais ou melhor. É nossa responsabilidade e nós não devemos deixar para outros. A palavra do Senhor ensina que o verdadeiro trabalhador cristão sente que trabalha para Deus. Ele trabalha para Jesus. E ele faz o seu trabalho não à espera que as pessoas estejam a olhar ou só quando estão a olhar, mas mesmo quando não estão a olhar, ele assume esta responsabilidade e ele faz a sua parte. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos apenas ser críticos. Sim, a crítica tem o seu lugar e a crítica pode ser feita e deve ser feita com critério. E, sobretudo, ela deve ser feita sempre junto a um conselho correto, ou seja, não apenas dizer que está errado, mas dizer este é o caminho. Isto não foi bom, é por aqui que se deve andar. Mas, sobretudo, a palavra de Deus nos diz que cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. E é agradável nós podermos olhar para o que acontece, simplesmente franzirmos o sobrolho e dizer o governo errou muito, tinha que assumir responsabilidade pelo que fez. Sim, é verdade. E nós? Temos assumido as nossas responsabilidades? Temos vivido aquilo que é a nossa função? Temos cumprido como filhos, como pais, como profissionais, como membros das nossas igrejas? Temos feito a nossa parte e assumido aquilo que Deus nos dá? Dons, talentos, tempo, recursos, tudo isso foi-nos dado para que nós possamos usá-lo para o benefício daqueles que estão à nossa volta, para o nosso desenvolvimento pessoal, para a glória de Deus. Assumamos responsabilidade como verdadeiros cristãos. Este é o ensino do Senhor, é isso que Ele espera de nós.